Olá pessoal, tudo bem? Tempo de resguardo, todos em casa, mas não é tempo de nós dispensarmos o nosso tempo longe da palavra de Deus. O texto que a gente vai avaliar e analisar e entender algumas coisas importantes para minha e para a sua vida está lá em Marcos capítulo 6, de 45 a 52, João 6, 16 a 21 e Mateus 14, 22 a 33. Essa vai contar a história do momento em que Jesus aparece andando sobre as águas. Ele aparece nesse momento andando sobre as águas para acalmar os ventos, acalmar o coração, trazer tranquilidade aos seus discípulos. Discípulos esses que ele havia enviado para o outro lado. Jesus havia dito para os seus discípulos: atravessem, pegue os seus barcos, pegue o seu barco e atravesse para o outro lado. Para nós entendermos todo o contexto, antes um pouco, Jesus estava atendendo uma multidão. Jesus estava com os seus discípulos e a multidão começou a chegar para ouvir os ensinamentos de Cristo também. E depois de um certo tempo, depois de Jesus alimentar a alma das pessoas, todos aqueles que estavam ali tiveram fome. E Cristo então vai alimentar o seu corpo também, o seu físico. Para isso ele pega alguns pães, peixes, multiplica e alimenta uma multidão com poucos pães e poucos peixes. E logo depois desse milagre, logo depois dos discípulos contemplarem esse milagre de Jesus, logo depois que os discípulos já haviam ouvido os ensinamentos de Cristo, eles estão cheios de fé, eles estão cheios de ânimo, eles estão cheios de alegria, eles estão prontos para cumprir o mandar de Jesus. E Jesus então chega e diz para os discípulos: atravessai para o outro lado. Falado isso, Cristo vai para o seu canto se retirar a orar. Os discípulos então entram no barco e começam a navegar em direção ao lugar onde Cristo havia indicado. Eles começam a andar em direção à margem onde Cristo havia indicado que eles estivessem naquele momento. E é interessante porque Cristo não vai com os discípulos. Cristo sai para o secreto, para orar. Eu imagino como o coração daqueles discípulos estariam naquele momento. Eles acabaram de ouvir a voz do Criador, tinham sido cheios de ensinamento, tinham visto milagres acontecer e agora estavam rumando no centro da vontade de Cristo, atendendo ao mandar de Jesus. Imagino eu que eles estivessem em paz, como que caminhar sob as nuvens. Sabe aquele culto que nós vamos e que a palavra vem em encontro à nossa necessidade e nós sentimos a nossa fé ser restaurada, a nossa força tomar novamente conta do nosso corpo. Sentimos como se uma injeção de ânimo, uma injeção de adrenalina, uma injeção de força tomasse conta do nosso corpo e tudo parece diferente à nossa volta. Nós saímos do culto como se as pessoas à nossa volta estivessem diferentes, como se o ar que a gente respira fosse mais leve, como se o andar fosse mais suave, como se a atmosfera do planeta, como se um passe de mágicas tivesse se transformado. Quando o Espírito toma conta da nossa existência, do nosso ser, nós nos sentimos completos, nós nos sentimos plenos. Imagino que assim estivessem também os discípulos de Cristo naquele momento. Haviam acabado de sair do contato com o Mestre, acabado de abraçar Jesus. Eles tocavam em Jesus, eles ouviam Jesus e viam seus lábios se moverem. Eles podiam até sentir a saliva de Cristo ao falar. Eles podiam sentir a temperatura do corpo de Jesus. Eles tinham uma proximidade enorme com Jesus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqueles homens agora entram no barco e começam a rumar com a certeza de que do outro lado do rio, do outro lado, da outra margem, algo ainda maior aguarda por eles.
Só que no meio do caminho, no meio do propósito, no meio da jornada, quando eles acreditavam que estavam plenos e salvos e seguros, o vento começa a soprar contra a embarcação deles. E o vento vai aumentando e as ondas vão crescendo. E o barco deles começa a ser movimentado de um lado para o outro. E eles começam a fadigar porque os braços deles já não conseguem mais vencer a força do vento. Os braços deles tentam remar em direção ao propósito de Jesus, em direção ao outro lado, à outra margem. Só que os seus braços não têm mais força porque o vento contrário é muito forte. O que nós faríamos se estivéssemos no lugar dos discípulos naquele momento? Os discípulos tiveram medo, os discípulos cansaram, os discípulos fadigaram, diz a Bíblia, cansaram, seus braços já estavam exaustos. O que nós faríamos se estivéssemos naquele lugar? Essa história nos traz muitos ensinamentos. O primeiro deles é que nós, como cristãos, não podemos nos enganar e imaginar só porque estamos na presença de Deus, só porque nos colocamos como propósito, no centro do propósito de Jesus, no centro da vontade de Deus. Nós não podemos imaginar que porque estamos na direção, no ide de Jesus, que os ventos não se levantarão contra a nossa vida e contra a nossa casa. É quando eu e você nos colocamos como instrumentos na mão de Deus, é que os ventos virão contra a nossa embarcação, não tenha dúvida. É quando nós nos colocamos como centro da vontade de Jesus, é quando nós nos colocamos como instrumento na pregação do Evangelho, é que as águas se levantarão e tentarão sacudir o nosso barco, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, das nossas finanças, do nosso interior, do nosso eu, da nossa sanidade, da nossa saúde mental, espiritual. Os ventos se levantarão e baterão forte contra a nossa casa. E qual é o intuito disso? O intuito dos ventos, do mar se levantar, é para tentar fazer os filhos de Deus pararem. O medo, a dúvida, as incertezas, as inseguranças param o ser humano. Se eu estivesse no barco junto com você, talvez eu olhasse para você e dissesse: o vento está muito forte, as ondas estão muito fortes. Eu acho que é mais prudente nós retornarmos de onde partimos, porque nós não vamos conseguir vencer. Talvez eu dissesse isso para você, se estivéssemos juntos no barco. Ou então sugerisse eu que jogássemos a âncora para relaxarmos os nossos músculos enquanto os ventos não cessassem. E é justamente isso que os ventos querem fazer com os filhos de Deus, com os cristãos. Querem paralisar, querem amedrontar, querem causar dúvida, querem fazer os filhos de Deus, os cristãos, retrocederem à vontade de Deus, à vontade de Cristo. Então o primeiro ensinamento para a nossa vida é que, como cristãos, temos que estar preparados para enfrentar os ventos contrários. Temos que estar preparados para enfrentar as ondas. Temos que saber que os mares desse mundo, os ventos desse mundo, se colocarão contra nós para tentar nos paralisar, para tentar nos impedir de chegar ao propósito de Cristo, para tentar nos fazer retroceder à vontade de Jesus. Esse é o primeiro ensinamento. Temos que estar preparados para enfrentarmos as dificuldades levantadas por esse mundo, para amedrontar, para paralisar, para colocar dúvida no coração do cristão. O segundo ensinamento importante para nós sobre esse texto é que, mesmo fadigados, mesmo sendo açoitados, mesmo talvez com medo de serem naufragados, serem afundados pelo mar, os filhos de Deus, os seguidores de Cristo, continuavam remando. O ensinamento que eu tenho para a minha vida é que as ondas podem se levantar, o mar pode crescer, os raios podem cair à minha direita ou à minha esquerda,
As ondas podem até cobrir o barco. Pode parecer que o barco começa a encher d'água e prestes está a afundar. Mas se foi Cristo que me enviou, se foi Cristo que me deu a direção, se eu estou no propósito de Jesus, se nós estamos caminhando segundo o mandar de Cristo, se nós estamos no cumprimento da palavra de Deus, se nós estamos obedecendo ao ID, no centro da vontade de Jesus, nós não podemos ter dúvida que se Jesus nos mandou atravessar o mar para chegar do outro lado da margem, Ele é fiel para nos conduzir até o porto seguro. Pode se levantar mar, pode se levantar vento, pode raios serem enviados, pode a natureza se revoltar, pode o mundo se levantar, mas se é Cristo que nos disse, vá até aquela margem, siga este caminho, siga neste destino, Ele é fiel e Ele nos fará chegar. Ou você acha que Cristo enviaria os seus discípulos para atravessar para o outro lado da margem, se fosse para eles morrerem afogados, se fosse para perecerem no meio do caminho? É claro que não. E quando as coisas parecem perdidas, quando tudo parece que não terá mais condições, não terá mais jeito, quando os braços começam a se fadigar, quando a força dos nossos braços já não conseguem mais, quando o nosso corpo começa a querer se entregar, quando a nossa mente cansada já não acha saída, já não acha direção, já não acha uma porta, é nesse momento, pode ter certeza, que Cristo virá caminhando sobre as águas para nos resgatar. Não tenha dúvida disso. Essa é uma certeza que nós não podemos duvidar nunca em nosso coração. No momento em que nós nos encontrarmos em dificuldade, no momento de crise para os cristãos, é nesse momento que Cristo se levanta em prol dos seus, em prol da sua igreja, em prol dos seus escolhidos, em favor daqueles que se colocam no centro da sua vontade e estão no seu ID. E assim Cristo faz nessa história. Cristo aparece então andando sobre as águas. Pedro olha para Cristo e diz, se és tu, mestre, então faz com que eu vá até você. Então Cristo estende as mãos e diz, Pedro, então venha. O que te impede de vir, Pedro? Apenas caminhe sobre o mar. Pedro, use a minha autoridade, você é meu filho. O que te impede de vencer essa tempestade? O que te impede de andar sobre as águas? Coloca os teus pés para fora do barco, firma os teus pés sobre as águas, porque eu, Jesus, te dou poder para andar sobre o mar. E Pedro assim obedece, coloca os pés sobre as águas e percebe que os seus pés se firmam como chão, firme como areia, como rocha. E Pedro começa a andar. Temos que entender que Pedro andou sobre as águas não porque ele era mais santo do que eu e você, não porque ele era mais fiel do que eu e você, não porque ele era mais bonito, não porque ele era mais filho de Deus do que eu e você, não porque ele era menos pecador do que eu e você. Pedro andou sobre as águas não porque ele era mais especial do que eu e você. Pedro andou sobre as águas porque ele andou sob uma palavra. Andou com um propósito, ele tinha Cristo à sua frente, seus olhos estavam firmes, seus olhos tinham como objetivo Cristo Jesus, ele obedeceu a um mandar de Jesus, andou sobre a palavra. E Pedro então começa a andar sobre as águas, começa a caminhar sobre o mar, e seus olhos estão fixos nos olhos de Jesus. Imagina a situação, os ventos soprando, a água sacudindo e Pedro olhando com os seus olhos fixos no olhar maravilhoso de Cristo Jesus. O poder de Jesus é fantástico. Jesus está tranquilo. E nós temos que aprender isso para a nossa vida. Nós, como seres humanos, seres carnais, de carne e osso, seres limitados, podemos até temer, podemos até ter medo, podemos até tremer, nossa carne pode estar angustiada, mas à nossa frente está o leão da tribo de Judá, que nos olha com um olhar de misericórdia, e o seu olhar é de tranquilidade.
Cristo está tranquilo em meio à crise, porque ele sabe que os seus escolhidos chegarão do outro lado da margem em segurança. Mas durante a caminhada, Pedro se deixa distrair pelos ventos da vida, pelas águas da vida, e seus pés começam a afundar novamente, porque o poder não estava em Pedro, o poder estava em Jesus. Entenda isso, meu irmão. O poder não está em mim, o poder não está em você, o poder não está na igreja, o poder não está no pastor, o poder não está em ninguém, o poder está em Cristo. E sob o poder de Cristo, sob a palavra de Cristo, sob o foco de Cristo, é possível a cada um de nós andar sobre as águas do pecado, as águas da saúde, da doença, andarmos sobre as águas do fracasso, andarmos sobre as águas do medo, andarmos sobre as águas das crises que forem. Nenhuma água nos afundará se estivermos diante do olhar poderoso de Cristo Jesus e se o nosso objetivo, nosso foco, os nossos olhos estiverem firmes em Cristo. Mantenha os seus olhos firmes, que seus pés andarão sobre a água, mesmo que pareça tão difícil andar sobre a água do pecado, mesmo que pareça tão difícil andar sobre a água do medo, mesmo que pareça tão difícil andar sobre a água das incertezas desse mundo, mesmo que pareça tão difícil andar sobre a água do medo, tenha certeza que o olhar de Cristo Jesus é um olhar de calma, é um olhar de paz. Ele diz para mim e para você: o que te falta? O que está te impedindo? O que você está esperando? O que eu e você estamos esperando para andar sobre a água? O que nós estamos esperando? Queremos o quê? Já existe a palavra, já existe a promessa, já existe o Salvador. Tudo já nos foi feito. Até mesmo um exemplo prático com Pedro nos foi deixado que é possível. Só nos basta ter a fé, manifestar a fé. Coloquemos isso em nossa vida hoje como objetivo. Estarmos no centro da vontade de Deus, termos coragem de enfrentar os ventos e os mares que se levantarão, remarmos e não desistirmos, não pararmos, não retrocedermos, e sabendo que no momento em que a nossa carne começar a fadigar, que nossos músculos começarem a tremer, que câimbras começarem a aparecer, câimbras nem que sejam câimbras espirituais, aparecerá o Salvador andando sobre as águas e nos dará poder para fazer o mesmo. Em nome de Jesus, não tema, porque se Ele nos disse, apenas reme e vá para o outro lado da margem, é porque existe um propósito para mim e para você do outro lado da margem. Temos que ir para lá, e iremos chegar lá em nome de Jesus. Se Ele nos mandou caminhar nessa direção, não tenha medo, porque a linha de chegada, o ponto de chegada é o nosso ponto de encontro com os propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que o Espírito de Deus nos traga coragem, nos traga ânimo, nos traga disposição, nos traga um espírito inabalável, corajoso, ousado. Não temas, diz o Senhor. Seja forte e corajoso, diz o Senhor. Seja homem, diz o Senhor. Em nome de Jesus, que recebamos essa palavra de coragem, de ânimo, e que nos levantemos com clamor, com poder e autoridade, porque é nesse momento que a palavra de Deus tem que ser manifestada. Abrirmos o livro e cobrarmos as promessas. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, então manifesta a tua cura. Cura física, espiritual, cura psicológica. E Ele será fiel para nos curar em nome de Jesus.